Bom dia, meu nome é André, do curso de Agronomia do Unibave. Eu e os meus colegas João Paulo e Magno Cússera fizemos um trabalho sobre a utilização de Bracatinga, Mimosa escarabrella, em sistemas silvipastoris. Bom, uma breve introdução. O sistema Lavoura, Pecuária e Floresta é um sistema que alia a utilização de animais, de árvores de porte de floresta e de pastagens embaixo, gerando benefícios mútuos para as três áreas. É um sistema muito importante no Brasil, porque maioritariamente as propriedades brasileiras são compostas de monocultivo, o que gera ao produtor um certo perigo, pois se aquele monocultivo não for muito bem no ano, ele não tem outro lugar para correr. Então, o sistema integrado traz benefícios como a produção de madeira, a produção de sombra e muitos outros que eu vou estar explicando logo à frente. Vou trazer um pouco sobre a definição de Bracatinga e os seus benefícios no manejo das pastagens. Bom, a integração lavoura-pecuária é uma estratégia fundamental para a sustentabilidade no Brasil, uma vez visto que ela gera muita ciclagem de nutrientes no solo e essa sustentabilidade também para as pessoas que aderirem ao sistema. Ela dá uma diversificação produtiva nas áreas em que for implantada e aumenta a eficiência do uso da terra. Por exemplo, um produtor que antigamente teria uma pastagem perene e produziria só os animais, hoje em dia ele consegue fazer um manejo, conseguir fornecer pastagem para venda, consegue vender lenha das árvores, consegue inúmeros benefícios, né? Sendo esses benefícios econômicos, ambientais e sociais bem significativos. Bom, o principal fator da integração de lavoura e pecuária e floresta, que é o sistema silvopastoril, é a resiliência que ele traz do sistema diante de condições climáticas adversas. O que que acontece? Se um ano acontecer um inverno muito rigoroso, em uma área que está a céu aberto, vamos se dizer assim, que só tem a pastagem, essa pastagem vai morrer porque ela não vai conseguir se adaptar às condições climáticas daquele período. Já num sistema integrado, as árvores produzem sombra para aquela pastagem, produzem serrapilheira para aquela pastagem, melhoram o solo para aquela pastagem, então ela tem uma maior resiliência durante os períodos do ano que tem as piores condições climáticas, que são ou muito frio ou muito calor. Bom, em termos de sustentabilidade, contribui para a conservação do solo e da água, reduzindo a erosão e melhorando a qualidade do solo. Pois o que que acontece? A planta bracatinga ela é uma árvore que é leguminosa, ela possui um sistema radicular pivotante, ou seja, a sua raiz vai reto para baixo em grandes profundidades, o que ajuda na descompactação do solo, bem como em levar a água e os nutrientes mais profundamente no solo, o que reduz muito a questão de erosão, se for plantado numa área de erosão, assim, para restauração da área, e melhora a qualidade do solo devido à descompactação, né? A bracatinga em si, ela é uma árvore nativa do Brasil, talvez alguns já conheçam. Ela é de porte médio a grande, podendo chegar a uns 20 metros de altura, como essas da imagens, que são antigas. E uma característica importante dela se dá tão bem no sistema silvopastoril é as folhas bipinadas com pequenos folíolos, que vocês vão ver mais à frente. Essa folha bipinada significa que ela tem a folhinha para os dois lados do ramo principal da folha. A sua madeira é leve e resistente. Pode ser utilizada na fabricação de móveis, porém aqui na região sul do Brasil, a maior dedicação da produção dela é para carvão vegetal. Bom, o principal benefício da Bracatinga no sistema está aqui. Cachorro. Os nódulos radiculares. O que que acontece? A Bracatinga, por ser uma planta da família das leguminosas, ela possui uma substância que atrai as bactérias presentes no solo da família Rhizóbio, que são bactérias que, ao infectar as raízes dela, elas alteram as características da raiz
e fazem a própria raiz formar esses nódulos dentro da terra, que são muito benéficos, pois dentro desses nódulos, as bactérias chamadas bacterióides, elas conseguem pegar o nitrogênio atmosférico e elas geram enzimas chamadas nitrogênese, que convertem o nitrogênio molecular em formas que a planta consegue absorver, como amônia e nitratos. E também sobram esse nitrogênio e depositam no solo. Então, uma planta de bracatinga sendo implantada, ela vai melhorar a quantidade de nitrogênio do solo ao redor dela. Tem muitos estudos disso que conseguem chegar até 4, 5 quilos de nitrogênio por hectare, então é uma quantidade muito boa, dentro de um ano só, né? Então gera um benefício mútuo dessa simbiose entre a planta e as bactérias, pois a planta fornece carboidratos para as bactérias e um local seguro para elas se desenvolverem. Em troca, as bactérias produzem para a planta essa amônia e os nitrogênios. Então, é um benefício mútuo para todos eles, além da qualidade de solo, tanto pela fixação de nitrogênio, quanto por esses nódulos ocuparem um espaço grande dentro do solo, o que faz com que a porosidade do solo fique bem maior, ou seja, uma raiz que possui esses nódulos, ela vai ocupar um espaço muito maior e em troca a água vai poder escoar muito melhor para dentro da terra, ou seja, em períodos de pouca água, a terra vai ter mais água guardada dentro dela. Bom, outro fator muito importante da Bracatinga é a serrapilheira dela. O que consiste uma serrapilheira? É a parte do local que tem decomposto no chão os pedaços, sedimentos que caem da árvore. Ou seja, essa é uma árvore que ela faz uma ciclagem de nutrientes muito grande. Ou seja, muitas folhas dela caem, essas folhas se decompõem muito bem e vão para o solo como forma de nutrientes de novo para a própria árvore absorvê-las de novo e então ficar sempre ciclando esses nutrientes, né? Por ela ter um sistema radicular pivotante, como eu falei, profundo, ela gera ótimas condições quanto à compactação do solo, erosão e a microbiologia do solo, pois, como eu falei nos nódulos, uma vez que tenha nódulo aqui dentro da terra, ele gera espaços, e nesses espaços a microbiologia do solo fica muito maior. E quanto maior a microbiologia, melhor a decomposição dos nutrientes e então a melhor qualidade do solo. Uma coisa muito importante da Bracatinga, ela tem uma ótima relação CN. O que consiste nessa relação? É a relação de carbono e de nitrogênio encontrado em uma planta. Eu trouxe um exemplo aqui no lado, não da Bracatinga, mas de outros, no caso, né? Que nem o esterco, ou a palha de aveia. Vou dar o exemplo aqui do esterco de porco. Ele possui 10 partes de carbono para uma de nitrogênio. Parece muito, só que ainda é pouco. Visto que nem assim, ó, a serragem de madeira possui 860 partes de carbono para uma de nitrogênio. Então, o que acontece? A decomposição é um processo químico que envolve o tempo, o calor e faz com que as coisas reajam quimicamente. Então, o carbono, ele é muito mais difícil de ser decomposto do que o nitrogênio, imaginando assim bem por cima, né? Então, um esterco que possua 10 partes de carbono e uma de nitrogênio, ele vai se decompor no solo muito mais rápido do que uma serragem de madeira que possui 800 partes de carbono. Até por isso é devido à sua dureza, é devido a essa quantidade de carbono acumulado na planta. Então, o que acontece? A bracatinga tem um baixo índice CN, ou seja, ela se decompõe rápido no solo. Um exemplo bem notável disso, quanto à serrapilheira, para todo mundo entender, é assim, ó, se vocês verem uma floresta de pinos, embaixo do pino certamente vai ter uma camada de uns 20 centímetros de serrapilheira acumulada. Por que se acumula ali embaixo do pinos e embaixo de eucalipto não? É uma dúvida que é respondida por causa da relação CN. A relação CN das folhas de eucalipto possui muito menos carbono e se decompõe muito rápido e some no chão. Enquanto o pinus possui muito carbono nas suas folhas, cai no chão e, devido ao muito carbono, o processo de decomposição é muito mais demorado.
ou seja, acumula tanto que a gente sempre vê aquela camada grossa embaixo dos pinos. Então, o que que acontece? Na Bracatinga, ela forma essa serrapilheira e a parte de baixo da serrapilheira que entra em contato com o solo vai ter muita microbiologia ali acontecendo e decompondo essa matéria, fornecendo nutrientes para o solo, o que é muito benéfico. E aqui é um dado que eu trouxe da Bracatinga mesmo, no caso, né? Sobre a quantidade de serrapilheira de matéria seca que ela solta de uma árvore para o solo, ou seja, o tanto de folha que cai da árvore. Querendo ou não, é uma árvore que durante o ano inteiro produz folha, ou seja, produz a serrapilheira durante o ano inteiro. Então, ela sempre vai manter forrado o chão e os benefícios dela manter o chão forrado, eu até vou voltar aqui no outro slide, é que a incidência do sol no solo não acontece de forma direta, acontece de forma muito indireta, pois o sol bate na serrapilheira e não chega no solo. Existem muitos estudos que dizem que o solo, se ficar descoberto e batendo o sol nele, pode perder cerca de 50 quilos de solo por ano em 1 hectare. É muito nutriente que é evaporado devido à incidência direta do sol na terra. Por isso que nunca se recomenda deixar nenhum solo sem cobertura nenhuma. Então, no sistema silvopastoril vai ter a grama, a pastagem, e mais essa serrapilheira caindo por cima, o que beneficia o conforto térmico tanto da grama quanto do solo, ou seja, a conservação do solo e da pastagem que está ali para fazer o manejo é muito boa. E em vista também o conforto térmico dos animais, mesmo de estar na sombra da própria árvore, né? Aqui no caso eu estou falando da sombra que a serrapilheira gera no solo. Então, aqui, como a gente vê, ela produz serrapilheira durante o ano inteiro e a própria sombra das copas das árvores gera muito conforto térmico tanto para animais quanto para o próprio sistema. E agora, dando continuidade ao vídeo, a explicação, o meu colega Magno. Muito obrigado pela atenção e é isso. Boa noite, aqui é o Magno, eu vou dar continuidade na fala do André. Eu vou comentar sobre os aspectos físicos e químicos utilizando o sistema agroflorestal silvopastoril. De início eu digo que impacta bastante a introdução do silvio pastoril, introduzir as árvores no meio da pastagem, nos aspectos físicos e químicos. Contribui e ainda contribui para a sustentabilidade e produtividade agrícola. Vou explicar nos tópicos a seguir. Primeiro vamos falar sobre os aspectos físicos. Ele melhora a estrutura do solo, melhora a aeração e infiltração da água. As raízes das árvores promovem a agregação das partículas do solo e a presença de micro-organismos como os fungos e micorrizas são favorecidos. Agora eu vou explicar o porquê. Com a introdução de árvores no seu sistema silvopastoril, as árvores e as raízes delas vão estar abrindo o perfil do solo, deixando espaços para o ar, a água estar passando no meio das partículas do solo, melhorando a infiltração da água e a estrutura do solo em si própria. E deixando o espaço também para fungos e micorrizos estar se estabelecendo lá. Fungos e micorrizos eles ficam na ponta da raiz e eles ajudam a estar puxando os nutrientes para a raiz, certo? Ajuda na porosidade do solo. Ajuda como na porosidade do solo? As raízes vão descompactando o solo e deixando espaços. Porque se o solo está muito compactado, tem problema de erosão. A água ela vai fica somente por cima e vai levando tudo que tem. Se a terra não está compactada, a água vai entrando nos poros e essa água fica na terra. Senão ela vai tudo embora com a terra compactada e isso a gente tem bastante perca na produção, porque as raízes não conseguem se desenvolver, as raízes de forrageiras, né? Porque a raiz da árvore ela é bem mais forte, ela consegue estar quebrando o solo. Já uma raiz de um pasto, ela não é tão forte assim. E vai ajudar na matéria orgânica também, né? Porque as árvores têm as folhas, têm os galhos, e ela vai
está caindo em cima do solo, fazendo assim uma camada de proteção. Essa camada de proteção vai ajudar no quê? Em períodos de seca, principalmente, e reduzindo a necessidade de irrigação, porque ela deixa uma maior capacidade de retenção da água. A água ela vai ficar embaixo dessas folhas, desses galhos, assim deixando o solo sempre com mais umidade. E ajudando bastante também, todo esse material que cai das árvores, ele também vai se decompondo, ajudando na retenção da água. Agora, vamos para os aspectos químicos do solo. Aumenta os níveis de matéria orgânica devido aos galhos e às folhas que caem, elas vão se decompondo e viram matéria orgânica. Algumas viram até nutrientes, por isso que faz a ciclagem de nutrientes no próprio coisa. E leguminosas, que é o caso da bracatinga e algumas outras árvores que também são leguminosas, ela fixa nitrogênio. Então essas bolinhas aqui, elas são fixadoras de nitrogênio no solo. O que o nitrogênio é? É um dos 3 elementos mais importantes na agricultura, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK. O nitrogênio, principalmente, vai ser muito importante na parte do rebrote. A pastagem vai ser, os gados vão pastar, e o nitrogênio é o que dá o arranque para o pasto começar a rebrotar novamente. Então isso é uma parte muito importante. Normalmente o nitrogênio na pastagem é somente por adubo, e plantando uma leguminosa como a bracatinga vai ajudar a liberar nitrogênio no solo. E tem a liberação gradual de nutrientes pelo que a decomposição, como eu tinha falado, e também sobre o nitrogênio. Evita a lixiviação e a perca de nutrientes, porque um solo com baixa CTC, que é a baixa capacidade de troca de cátions, vai tudo indo para baixo do solo, pois não tem raiz, não tem muitas coisas para estar segurando os nutrientes, então eles vão indo para baixo, como pode ver na imagem. E já um solo com uma alta CTC, os nutrientes ficam todos disponíveis no solo, na parte aérea, na parte de cima. Ajuda também no pH do solo, pois tem algumas espécies da parte silvopastoril, em quais elas vão liberando bastante matéria orgânica e neutralizando o solo, os ácidos dos solos, disponibilizando cada vez mais nutrientes. E agora, com isso, eu encerro a minha parte e vou estar passando a vez para o João. Olá pessoal, meu nome é João Paulo. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha parte, né, sobre as vantagens e desvantagens da utilização de Bracatinga em sistemas cultivatórios. Então, conforme os trabalhos analisados foram vistos, algumas experiências realizadas com a utilização da Bracatinga em sistema silvopastoril. Foram analisados alguns benefícios que ela traz de forma econômica e ambiental para o sistema. Como dito anteriormente pelos meus colegas, ela tem aspectos vantajosos na parte da estabilidade e proteção do solo, né, impedindo a erosão em sua maior parte. Outro aspecto bem vantajoso sobre a bracatinga, sobre a bracatinga e outras árvores também, né, em específico a bracatinga aqui, é o fornecimento de sombra. O fornecimento da sombra ela é muito importante para os animais, ela ajuda na criação de um microclima, fazendo com que os animais possuam um bem-estar maior, acarretando no final em uma produção maior tanto de leite ou de carne. Então, outro aspecto positivo sobre a implantação desse sistema silvopastoril é a diversificação de renda. É muito importante, geralmente, para o produtor familiar, que trabalha muitas vezes apenas com uma cultura, né, geralmente ou com gado de corte ou de leite. A diversificação de renda que o sistema impõe, ela é muito importante. Ainda mais utilizando a abracatinga, ela traz maior lucratividade até. Por ser uma madeira mais nobre, ela é muito utilizada para a criação de objetos e também de móveis, trazendo uma maior lucratividade de forma geral. E agora falando um pouquinho mais sobre as desvantagens da implantação de bracatinga nesse sistema silvopastoril. Então, a bracatinga ela possui alguns custos elevados de implantação.
Geralmente sobre os custos vem da preparação do terreno para a implantação desse sistema. Outro custo é com a adquisição de mudas, né? É necessário a adquisição de mudas de procedência para produção de forma geral. A integração das árvores junto da pastagem é outro custo muito se traz que é mais elevado, né? Porque é necessário que o produtor, ou caso o produtor não faça, um técnico especializado faça a poda das árvores, como a integração, pois a má integração dessas árvores junto com a produção acarreta muitas vezes na diminuição de forragem produzida, né? No caso, a pastagem, pelo sombreamento feito sobre a pastagem. E outro aspecto um pouco desvantajoso em relação à bracatinga com outras árvores, em especial o mais utilizado, que é o eucalipto, é o tempo, é o período de desenvolvimento. O eucalipto, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, ele já está no ponto de corte, né, para a venda. E a abracatinga, ela possui um tempo de desenvolvimento um pouco maior, em torno de 3 a 5 anos até a sua comercialização. Então, as considerações finais sobre o nosso trabalho foram feitas uma análise dos benefícios do sistema e, de forma geral, a Abracatinga ela se saiu muito bem como utilizada pelo sistema silvopastoril. Ela traz uma maior lucratividade para o produtor e, de forma geral, ela ajuda também com os aspectos econômicos e ambientais. Ela também tem algumas desvantagens, mas, no geral, sua vantagem se sobressai. Ela possibilitou também uma maior compreensão sobre o sistema silvopastoril, né, levando em considerações os trabalhos analisados, nós podemos hoje falar de uma forma mais técnica, né, sobre a implantação desse sistema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao nosso trabalho. Tchau, tchau.